Bem-vindos ao Dossiê Criminal, o canal onde contamos os casos reais mais perturbadores do mundo. Se é a sua primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história arrepiante publicada todos os dias. Você já passou por alguém na rua e pensou: será que essa pessoa guarda algum segredo obscuro? Um segurança, um rosto comum, uma moto simples, passando ao seu lado como qualquer outra. Mas, e se eu te dissesse que esse homem, sem histórico psiquiátrico, sem aparência estranha, foi responsável por matar quase 40 pessoas em apenas alguns anos? Você acreditaria? E o mais assustador: ele não matou por dinheiro, nem por vingança. Ele matou porque quis. Hoje vamos mergulhar em um dos casos mais chocantes da história criminal do Brasil. Tiago Henrique Gomes da Rocha, conhecido como o Fantasma das Ruas, com um olhar vazio e um coração que parecia ter se apagado há muito tempo. Por trás dos números frios, estão dezenas de famílias destruídas, vítimas que nunca tiveram chance de se defender. Mas por quê? Que motivo poderia justificar tamanha frieza, sendo que ele vivia entre nós como se nada tivesse acontecido? Matar não é o que torna esse caso mais assustador. O que realmente assusta é o fato de ele parecer tão normal. Prepare-se. Essa história vai fazer você olhar para as pessoas ao seu redor de uma maneira completamente diferente. Vamos explorar juntos todo o dossiê sombrio de Tiago Gomes da Rocha, desde sua infância, o que o motivou a matar, até sua prisão e a sentença que gerou polêmica. Tudo isso neste vídeo. Parte 1. Quando o diabo usa uniforme de segurança. Tiago Henrique Gomes da Rocha nasceu em 1988, na cidade de Goiânia, um lugar descrito por muitos como calmo, com um ritmo de vida tranquilo no centro do Brasil. Na adolescência, ninguém imaginava que aquele garoto de olhar distante se tornaria um dos assassinos em série mais perigosos da história do país. Ele não era conhecido por gritar, quebrar coisas ou arranjar confusão. Os vizinhos o descreviam como alguém fechado, reservado e bastante normal. Mas é justamente essa normalidade que mais assusta. Ele nunca sorria, mas também não parecia ameaçador. Ele só ficava quieto. Relembra uma vizinha. E foi nesse silêncio que a escuridão se escondeu. Anos depois de ser preso, Tiago revelou que havia sido abusado sexualmente quando era criança, uma cicatriz emocional que jamais cicatrizou. Ele cresceu com uma raiva sem nome, um ódio que queimava por dentro e que ninguém via, ninguém compreendia. Tiago, em depoimento: eu não sei por que eu tinha tanta raiva. Eu só sentia nojo das pessoas. Queria destruir tudo. Essa fúria não explodiu de uma vez. Ela foi crescendo, em silêncio, como uma bomba relógio prestes a detonar. E um dia, ela explodiu. Aos 16 anos, Tiago começou a ter fantasias de assassinato. Mas foi apenas quando virou adulto e conseguiu emprego como segurança particular que ele teve sua chance. O trabalho de segurança deu a Tiago duas coisas: uma arma e liberdade para circular sem levantar suspeitas. Durante o dia, ele ficava de guarda em hospitais ou prédios comerciais. À noite, saía de moto pelas ruas, caçando suas vítimas. E então, aconteceu o primeiro assassinato. Não houve gritos, nenhuma briga, nenhum alarme. Apenas o som de uma moto se aproximando, um disparo seco e silêncio absoluto. Vítima confusa. O quê? É um assalto. Eu não tenho nada de valor. Tiago frio, direto. Eu sei. Com
Apenas um tiro. Ele não pegou a carteira. Não levou o celular. Não fugiu em desespero. Apenas foi embora, como um fantasma, sumindo na escuridão. Segundo o próprio Tiago, cada assassinato trazia uma sensação de alívio. A dor dentro dele parecia amenizar por um tempo, mas logo voltava. E ele precisava matar novamente. Eu não odiava as pessoas. Eu só precisava fazer aquilo. Senão, eu enlouquecia. Ele confessou. Durante 3 anos, Goiânia viveu um pesadelo silencioso. Ninguém percebia. Ninguém desconfiava. Ninguém ligava os pontos entre os assassinatos aleatórios que aconteciam em plena rua. A maioria dos assassinos em série segue um padrão: matam por dinheiro, por vingança, por prazer sexual ou por ódio pessoal. Tiago não. Ele não tinha um padrão de vítima. Não escolhia pela aparência, classe social ou idade. E isso tornava ainda mais perigoso. Uma mulher voltando do trabalho? Ele poderia atirar. Um morador de rua dormindo na calçada? Ele também. Uma adolescente esperando o ônibus? Ele não hesitaria. Ninguém estava salvo. Sem aviso. Sem motivo. Tiago não precisava de um motivo. Bastava uma desculpa, ou nem isso, para tirar uma vida humana. E é isso que mais arrepia. Um monstro vivendo entre nós, vestindo uniforme de segurança, com um olhar vazio, mas por dentro, só havia escuridão. Parte 2. Matar, rápido, frio e sem emoção. Se você pensa que assassinos em série agem nas sombras, com planos meticulosos e métodos para apagar pistas, então Tiago Henrique é uma exceção completa. Ele não esperava a madrugada. Não fazia listas de vítimas. Não tinha estratégia sofisticada. E, talvez mais assustador, ele não sentia medo algum. Cada assassinato seguia o mesmo padrão frio. Tiago circulava sozinho de moto pelas ruas de Goiânia, escolhendo áreas mais desertas, bairros pobres ou locais sem câmeras. Ao encontrar uma vítima potencial, geralmente mulheres sozinhas, moradores de rua, ou pessoas litia mais, ele se aproximava rapidamente e gritava: "É um assalto!" E então, PAH. Não havia roubo. Nada era levado. Apenas um tiro certeiro, direto na cabeça ou no peito da vítima. Vítima trêmula, desesperada. "Por favor, não me machuque. Pode levar minha bolsa, meu celular." Tiago calmo, quase entediado. "Não quero nada seu." PAH. Mais uma vida ceifada em menos de 5 segundos. O mais perturbador era o comportamento dele, sem pressa, sem gritos, sem pânico. Ele não vasculhava os bolsos das vítimas. Apenas virava a moto e ia embora, como um vulto. Para Tiago, matar não era um ato impulsivo de violência. Era uma válvula de escape emocional. Depois de matar, eu me sentia mais leve. Mas a sensação passava rápido, e eu precisava matar de novo. Confessou Tiago à polícia. Nenhuma das vítimas tinha ligação com ele. Ele as escolhia porque eram fracas, vulneráveis, fáceis de eliminar. Era puro instinto predador, como um caçador entre presas indefesas. Policiais e psicólogos se perguntaram por que ele usava sempre a mesma frase: "É um assalto." A resposta mais aceita é que ele usava isso como uma técnica de distração psicológica. Quando alguém pensa que está sendo assaltado, a reação automática é entregar os pertences, não correr.
Essa hesitação dava a Tiago a chance perfeita para atirar sem resistência. Um truque simples, mas mortal. Tiago confessou pelo menos 39 assassinatos ao longo de 3 anos. Entre suas vítimas estavam uma adolescente de 14 anos, esperando a mãe na saída da escola. Uma mulher trans, baleada enquanto fumava na calçada. Um homem em situação de rua, morto enquanto dormia no banco da praça. Uma jovem mãe empurrando o carrinho de bebê, que sobreviveu, mas o filho não teve a mesma sorte. Os locais dos crimes eram espaços públicos, mas escolhidos em horários e condições que dificultavam qualquer reação ou identificação. Em uma ocasião, ele chegou a atirar perto de um posto policial, mostrando que não tinha medo de represálias, apenas desprezo pela vida humana. Seus principais instrumentos: uma arma de fogo curta, registrada no nome da empresa onde trabalhava como segurança. Uma moto preta, com placas falsas ou constantemente trocadas. E uma frieza absoluta, sem demonstrar emoções antes, durante ou depois dos crimes. Ele sabia exatamente o que fazia. Não era um louco descontrolado. Era alguém que escolhia matar. E isso é o que assusta. Não estamos falando de um psicótico fora de si, mas de um assassino lúcido, calculista e funcional. Se você já viu séries policiais onde assassinos deixam pistas, símbolos, mensagens codificadas, Tiago não fazia nada disso. Ele matava por matar. Sem bilhetes. Sem mensagens ocultas. Sem assinatura de serial killer. E por isso mesmo, foi tão difícil rastreá-lo. Enquanto a polícia ainda tratava os casos como assaltos que deram errado, Tiago continuava pelas ruas, circulando de moto, à caça da próxima vítima, como se fosse só mais um cidadão comum naquela cidade. Parte 3. Dentro da mente de um assassino, onde a escuridão começou. Se você acha que o mal sempre vem de pessoas estranhas, de rostos assustadores ou de alguém claramente perturbado, este caso vai fazer você repensar tudo. Tiago Gomes da Rocha, um jovem com aparência comum, trabalhando como segurança, sem antecedentes criminais, sem histórico médico preocupante. Vivia de forma discreta, quase invisível. Mas por trás desse rosto normal, escondia-se um redemoinho sombrio, uma mente quebrada desde muito cedo. Tiago cresceu sem pai. Sua mãe trabalhava demais e pouco interagia com ele. Ninguém ao redor parecia notar nada fora do normal, até que, anos depois, Tiago revelou que foi vítima de abuso quando ainda era criança. Ninguém soube. Ninguém o protegeu. Ninguém interveio. Ele cresceu com uma sensação constante de impotência, raiva e abandono emocional. Eu me sentia invisível. Ninguém me ouvia. Ninguém acreditava em mim. Trecho de uma confissão feita após a prisão. Esse pode ter sido o primeiro fragmento que moldou o que ele se tornaria mais tarde. Durante os interrogatórios, Tiago não evitava perguntas. Respondia com calma, sem hesitar, e o mais assustador, sem demonstrar qualquer emoção. Sem lágrimas. Sem arrependimento. Sem medo. Eu não fiz isso por raiva. Eu só queria me sentir aliviado. Disse ele friamente. Essa frieza levantou muitas dúvidas. Estaria ele sofrendo de algum transtorno? Ou seria apenas o resultado de uma dor tão profunda que matou todas as emoções? Após sua prisão, Tiago foi submetido a exames psiquiátricos completos. O diagnóstico surpreendeu a todos. Ele estava completamente lúcido, sem delírios, sem alucinações, sem doenças mentais graves.
Ele sabia exatamente que o que fazia era errado, conhecia as leis, compreendia as consequências, mas ainda assim escolheu agir. Eu não me acho doente. Eu só acho que não pertenço a este mundo, disse Tiago em seu depoimento. Durante o dia, Tiago era como qualquer um. Andava de moto, fazia compras, sorria educadamente. À noite, tornava-se um predador silencioso, circulando pelas ruas com um plano frio e calculado. Ele não gritava, não se exaltava, não demonstrava fúria. Apenas executava o que havia planejado. Investigador, você nunca teve medo do que fazia? Tiago, não. Quando eu começava, minha mente ficava vazia. Investigador, pensou em parar alguma vez? Tiago, já pensei. Mas o vazio voltava. E me empurrava de novo. Não era simplesmente maldade. Era um vazio emocional, um buraco escuro dentro dele que nunca se preenchia. Ninguém nasce assassino. Mas certos eventos ao longo da vida, traumas, abandono, silêncio, podem transformar alguém profundamente. O mais triste é imaginar que, se alguém tivesse escutado Tiago mais cedo, talvez essas tragédias nunca tivessem acontecido. Acabamos de explorar um lado obscuro da mente de Tiago Gomes da Rocha, não para justificar seus atos, mas para entender o quão perigoso é ignorar os sinais de sofrimento emocional desde a infância. Na próxima parte, vamos descobrir o grande ponto de virada da investigação. Como a polícia o identificou? Como ele tentou se esconder? E o erro que o fez cair? Parte 4. O único erro, a peça que derrubou tudo. Ele era esperto, cuidadoso, não deixava rastros. Ninguém via o rosto. Não havia câmeras. Não havia testemunhas. Tiago Gomes da Rocha se tornou um verdadeiro fantasma em Goiânia. Aparecia e sumia em segundos, deixando para trás medo e dor. Mas a grande pergunta é: como um assassino frio como ele acabou sendo pego? A câmera do destino. Em uma tarde de setembro de 2014, uma farmácia em Goiânia foi assaltada. Um homem armado entrou, ameaçou os funcionários e fugiu rapidamente. Ninguém saiu ferido. Mas tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. A princípio, a polícia achou que era só mais um roubo comum. Mas então, algo chamou a atenção. A moto que o suspeito usava. E o jeito que segurava a arma, muito parecido com outros casos não resolvidos. Os investigadores revisaram dezenas de homicídios não solucionados na região. Eles notaram um padrão. O autor atacava sempre por trás. A ação era extremamente rápida. Não roubava, não levava nada. E o mais estranho, as vítimas pareciam ser aleatórias. Isso dificultava tudo. Mas às vezes, exatamente por ser tão repetitivo, o criminoso acaba se traindo. Um dos investigadores comentou. Ele achava que era invisível. Mas quanto mais fazia, mais deixava rastros. A moto do vídeo passou a ser analisada cuidadosamente. Com a imagem, a polícia identificou o modelo e começou a cruzar dados com o registro de veículos. De milhares de proprietários, eles filtraram por localização, perfil e movimentação. No final, restaram menos de 100 nomes. Entre eles, Tiago Henrique Gomes da Rocha. Em 14 de outubro de 2014, a polícia foi até o apartamento de Tiago. O que encontraram? Uma arma semelhante à usada nos crimes. Uma moto compatível com as imagens da câmera. E o mais importante, roupas idênticas às do vídeo. Não havia mais dúvidas.
Levado para a delegacia, Tiago inicialmente ficou em silêncio. Mas depois de algumas horas, começou a falar, sem pressão, sem arrependimento. Fiz mais do que vocês imaginam. Ele disse. Não lembro todos, talvez uns 30 ou mais. Os policiais ficaram em choque. Ele não hesitava, não buscava desculpas. Relatava cada caso com frieza, sem demonstrar remorso. A prisão de Tiago Gomes da Rocha foi fruto de persistência, análise meticulosa, sim, um pouco de sorte. Um criminoso que achava que jamais seria descoberto. Caiu por causa de uma câmera e um erro de cálculo. O começo do fim veio justamente de sua autoconfiança exagerada, achando que nunca seria pego. Dia la BNDCH Tim BANA, Brasil, Cafon 5, Vifon Cas Voice Over YouTube, HPDN Vacon VIP HMX Sasnidum. Parte 5. O julgamento, a sentença e as perguntas sem resposta. Não sei por que fiz isso. Só sei que eu não sentia nada. Tiago Henrique Gomes da Rocha, em depoimento ao tribunal. Depois de sua prisão, o Brasil inteiro ficou em choque. Um pesadelo real, um serial killer com quase 40 vítimas, era, na verdade, um homem comum. Trabalhava todos os dias, não tinha antecedentes criminais, nem parecia perigoso. O medo não vinha só pelos crimes, mas pelo fato de que ninguém jamais desconfiou dele. O processo, crimes impossíveis de negar. Durante a investigação, a polícia confirmou que Tiago estava ligado a pelo menos 29 homicídios, embora ele mesmo tenha admitido que poderia ter matado cerca de 39 pessoas, mas não se lembrava de todas. As evidências eram esmagadoras. Provas físicas, arma, moto, roupas. Imagens de câmeras de segurança. Confissões detalhadas e frias. Deslocamentos que coincidiam com as cenas dos crimes. Não havia como negar. Tiago era insano? Essa foi uma das questões que mais causou polêmica. A Junta Médica Legal realizou diversas avaliações psicológicas. Conclusão: Tiago não era considerado insano na época dos crimes. Ele tinha plena consciência dos seus atos. Era capaz de planejar, esconder e escolher vítimas. E não apresentava delírios nem transtornos psicóticos graves. Especialistas, no entanto, sugerem que Tiago sofria de transtorno de personalidade antissocial, PAS, um distúrbio caracterizado pela falta de empatia, ausência de culpa e comportamento cruel e impulsivo. O julgamento e a sentença mais pesada da história de Goiás. Em 2016, após um longo processo judicial, Tiago foi condenado a mais de 600 anos de prisão, somando várias sentenças por cada vítima. Diversas penas de prisão perpétua. Sem direito à redução de pena ou indulto. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma lágrima. Tiago encarou o tribunal com o mesmo rosto vazio, o mesmo que ele usava ao tirar vidas inocentes. Não tenho explicação. Eu só estava vazio. Disse ao ser questionado sobre arrependimento. A dor das famílias das vítimas. Nada seria capaz de aliviar a dor das famílias que perderam filhos, mães, pessoas queridas. Em segundos. Em silêncio. Sem chance de defesa. Um pai de vítima de 14 anos disse: ele tirou minha filha como se ela fosse um lixo descartável. Agora ele vai viver nas trevas, como fez com minha filha. A indignação da população foi generalizada. Ninguém entendia como alguém podia matar tantas pessoas, sem motivo, sem emoção. E a grande questão: a justiça realmente foi feita?
600 anos de prisão parece uma punição dura. Mas na prática, segundo a legislação brasileira, ninguém cumpre mais de 30 a 40 anos, mesmo que receba múltiplas condenações. Será que Tiago pode sair da cadeia um dia? Essa pergunta reacendeu o debate sobre mudanças nas leis penais no Brasil. Até o momento, Tiago segue preso em um presídio de segurança máxima, classificado como preso de altíssimo risco. Tiago não matou por dinheiro, nem por amor, nem por vingança. Ele matou para sentir o poder. O caso de Tiago Gomes da Rocha não é só uma tragédia individual. É também um alerta sobre a fragilidade da sociedade moderna. Vivemos cercados de pessoas, mas algumas delas escondem o mal onde menos se espera. Encerramento: quando a escuridão se esconde na luz. Acabamos de acompanhar uma jornada sombria sobre alguém aparentemente comum, Tiago Henrique Gomes da Rocha, mas que carregava dentro de si uma escuridão sem fim. Um assassino em série que matou a sangue frio dezenas de vítimas. Não por ódio, não por dinheiro, mas apenas para sentir controle, sentir que existia. E a pergunta final é: o que transforma um ser humano em um monstro? Será que a sociedade abandonou os Tiagos ainda quando eram apenas crianças feridas? Será que nós, como comunidade, realmente ouvimos, realmente enxergamos, ou só percebemos quando já é tarde demais? Nos noticiários, o foco foi nas mortes, nos números, no terror. Mas poucos ousaram olhar mais fundo. Poucos se perguntaram: se Tiago não tivesse sido preso, quantas pessoas mais ele teria matado? E se existir um novo Tiago por aí, será que vamos perceber a tempo? Essa história não é só mais um caso para contar e esquecer. É um alerta real. O mal nem sempre vem escondido no escuro. Às vezes, ele caminha ao nosso lado, em plena luz do dia. Muito obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui é o maior combustível para que o canal Dossiê Criminal continue trazendo histórias reais, reflexões profundas e pontos de vista que quase ninguém se atreve a contar. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem precisa ver. E deixe seu comentário aqui. Na sua opinião, o que realmente pode evitar que tragédias como essa voltem a acontecer? Nos vemos no próximo vídeo. Dossiê Criminal, revelando os casos que fizeram o mundo estremecer.